Olá, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Estamos mais uma vez de volta, com vocês. Eu me chamo Dimas. Eu me chamo Janaína. Estamos vivendo a última semana do mês vocacional e chegamos praticamente na metade do encontro, do evento, Hoje, o terceiro dia. Ontem, o primeiro dia foi maravilhoso com o Padre Jerônimo. Ontem, com o casal leigo, equipista, Tânia Mauri. E hoje, temos quem hoje? Hoje mais uma surpresa para ele, Sempre está sendo muito bom, estarmos juntos, reunidos, ouvindo e vendo essas palestras, esses testemunhos, que nos faz engrandecer muito. O que eu acho interessante e bonito dentro do movimento das equipes Nossa Senhora é essa unidade, é entender essa metodologia, entender que podemos, unidos, juntos, estarmos em sintonia e levar esses conhecimentos, levar esses testemunhos para a nossa vida. Não é isso, Janaína? Isso mesmo. A gente traz hoje o tema, para falar o tema da vocação de hoje. Talvez deixe só um gostinho para eles que estão em casa, para saber hoje o que é que vai acontecer. Agora, precisamos que você que está agora aí nos ouvindo, você daqui a pouco, quando começar, você já esteja em sintonia com alguns casais que ainda não tiveram tempo, não tiveram disponibilidade de se conectar com a gente nesses 2 dias, e você já que vem participando, ou você que chegou agora, você sabe, nós sabemos que a vida, a rotina, o corre-corre, às vezes faz com que esqueçamos algumas coisas que acontecem. Então, pega teu telefone, dá uma ligadinha para um casal, para a tua equipe, no caso, os casais da sua equipe, liga para eles agora e diz que daqui a pouquinho está começando essa live com mais uma vocação, um prazer, uma vontade de levar para a gente, levar para você mais conhecimento nesse mês vocacional. E todos nós somos vocacionados a estarmos juntos, buscando, como eu falei na primeira vez, a essa santificação, buscando a chegar a essa santidade com o Senhor. Mas falando, Janaína, ela não gostou não das últimas anteriores que eu chamei ela pelo nome, tem que chamar porque é a nossa forma de interagirmos dentro do nosso lar. Mas como as pessoas elas que estão nesse momento sendo a primeira vez que está conectado com a gente, como é que ela deve fazer, ou elas devem fazer para poder vivenciar tudo isso que nós estamos vivenciando nesses dias? É interessante que vocês, após o dia de hoje, a noite de hoje, vocês voltem lá na página principal da região, Pernambuco 1, na nossa região, isso no site, na página do YouTube, e assista o primeiro dia, assista o segundo, e daí a partir de hoje vocês vão lá e acompanham bem direitinho, porque cada vocação linda, cada testemunho maravilhoso. Mas a gente precisa falar para ele da vocação de hoje. Eu penso que a vocação de hoje, acho que é a primeira vocação, uma das mais importantes. Eu acho que a partir dessa primeira vocação, essa vocação sendo ela bem feita, ela sendo bem feita, ela dá frutos. Ela dá um fruto do religioso, ela dá frutos de um sacerdote, de uma religiosa, de um santo. É uma vocação primeira, é uma vocação de berço, vamos dizer assim. É a partir dela que a gente alcança muitos sacramentos, que a gente alcança muita coisa boa enquanto cristão católico. Como Janaína falou, como o Mo falou, você, que ainda não conseguiu interagir com a gente, nós temos, durante a palestra, nós temos o testemunho, nós temos
esse chat que vai fazer com que Uma interação, né? a gente faça essa interação ao vivo, na hora, né? Falando sobre tanto a palestra, o testemunho, né? A gente podendo ali trocar uma ideia. Então, você que não assistiu os vídeos anteriores, deixe para assistir depois de quando você assistir esse de hoje, porque nós vamos estar interagindo ali, e nesse interagir, o importante, o bom e o bonito é que a gente não deixe para ver isso depois, que aí não vamos ter essa oportunidade de estarmos sintonizados um com o outro, não é isso? Isso mesmo, né? Então a gente vai se preparar agora, vocês também, para acolher vamos chamar a primeira vocação, né? É o bercinho, é o início de uma vida cristã. De sabendo que nessa vocação, que é um dom de Deus, nós sabemos que tudo é dom de Deus, ela é que faz com que nós tenhamos conhecimento da nossa igreja, né? Tenhamos conhecimento de tudo aquilo que a igreja nos proporciona, né? As diretrizes, né? Os movimentos, né? Os sacramentos, principalmente os sacramentos da igreja, que nos guia a entender e respeitar o nosso, né? a nossa igreja católica. Então, eu acho que isso é o berço, né? É o que faz com que no início nós, né, comecemos a entender o que é a nossa igreja e também a fazer com que a gente siga, né, siga tudo aquilo que esse sacramento que a igreja nos proporciona, os degraus que nós começamos a subir para exatamente buscar esse céu, porque não existe outro caminho, não existe. Eu digo para vocês e eu falo porque nós estamos já nesses degraus, eu acredito, todos nós, mas muitas pessoas não conhecem a nossa igreja, muitas pessoas não conhecem exatamente, os sacramentos da nossa igreja, Então, esse casal, essa pessoa que vai falar hoje, ele tem uma função primordial dentro da nossa igreja de informar e formar pessoas, começando com crianças, né? Jovens, adultos, para o serviço do Senhor e compreender os sacramentos e vivê-los. Então, eu acho que é um dos serviços mais lindos da nossa igreja. Eu acredito com toda certeza que essas pessoas que têm essa função dentro da igreja, elas são anjos para muitas outras. Não é isso? E assim, quando eles têm um carisma, né? A criança, o adolescente, ele leva isso por toda a vida, né? Eu me lembro do meu, das minhas, e aí cada um que lembre do seu, da sua, né? Mas quando eu era pequena, foi ele que me acompanhou, foi ela que me acompanhou. Então a vocação de hoje é a vocação do catequista, né? Quando a catequese ela é bem feita, ela traz um carisma importante na nossa vida. A gente, enquanto criança, quando o catequista ele tem um carinho, a catequista, o catequista, ele está ali formando aquele cidadão cristão. Isso vai levar para a vida toda, que todo mundo, eu acredito, que lembre de quem foi sua catequista, de quem foi o seu catequista, né? Existe muita vocação ao sacerdote, a gente cansa de ouvir, muitas vezes, alguns testemunhos na TV, que fala, né? Minha vocação ao sacerdócio veio por conta da minha catequista foi minha mãe, foi minha avó, que me ensinou em casa. Então, a função do catequista é uma vocação muito ampla e amorosa. Eu até uma situação, um testemunho, rapidamente dizendo, do que eu vivi, sobre
a questão de ser catequizado foi na época que eu fiz o meu crisma, não foi? Eu já fiz meu crisma, eu me crismei adulto, né? Também. Eu né, fui tardando isso na minha vida, já servia ao Senhor, mas não era crismado. E no dia que era para me crismar na igreja, eu esqueci o dia que eu ia para me crismar. A catequese de adulto, ele esqueceu lá na paróquia Assunção de Maria, e ele teve que receber, foi a primeira Eucaristia e o crisma. A primeira Eucaristia no domingo seguinte, no final de semana seguinte, que foi só cheio de criancinha da catequese, e ele era o único adulto a se crismar, o juízo bom que ele tem. Mas são situações que a gente só tem que... todo de branco, no meio de um monte de criança. Mas são coisas maravilhosas. Não tirou a essência, a importância daquele momento que para mim foi muito especial. Então, eu digo para vocês, com toda certeza que estão em casa agora nos vendo, não esquece, pega o teu telefone agora, liga para casais da sua equipe mesmo, que talvez não esteja assistindo, vendo essa live. Você liga agora, enquanto estamos preparando essa palestra, logo após, você já vai ligando agora para casais da sua equipe. Isso é catequizar, isso é exatamente fazer com que a gente também dê oportunidade para o outro experimentar tudo isso que é os conhecimentos. E como você que já vem participando desde o início, você está vendo como está sendo bom. Nós estamos preparando ainda, tem muitas coisas ainda para acontecer, mas nós estamos preparando coisas maravilhosas, testemunhos maravilhosos. Então, tudo isso é feito com muito carinho, não é isso, Irene? Isso mesmo. E esse carinho que a gente está tendo com tudo isso que nós estamos proporcionando para você em casa, nós trouxemos uma pessoa que, para nós, também nos catequiza, não é isso? Nos catequiza com o serviço, enquanto setor, equipe de setor, como estreitou os laços, como a gente cresceu na amizade, na cumplicidade, na ajuda mútua, e a gente foi se conhecendo cada vez mais quando a gente fez o convite ao casal para servir conosco na equipe de setor. Foi de uma alegria imensa, porque a gente conhecia, mas a gente não tinha amizade. E hoje é aquela história, quanto mais se conhece, a gente só ama quem a gente conhece. Então foi nesse serviço de 3 anos que a gente foi se conhecendo cada vez mais, e o carinho, a admiração foi só crescendo. Então, com tudo isso, nós não precisávamos mais falar mais nada, É só apresentar quem vai, nesse momento, ficar com a palavra, que vai ficar com vocês agora, que nós iremos chamar exatamente Pablo de Zeneide, Ele tem uma caminhada extensa enquanto catequese na paróquia Assunção de Maria. Trabalhou durante muito tempo com o MEG, eu acredito que ainda trabalhe com o MEG, ainda oriente lá os jovens do MEG, e hoje ele coordena já há algum tempo, na verdade, não sei precisar quanto tempo, mas ele já catequese, já coordena os coroinhas da nossa paróquia, e é uma pessoa muito querida aos nossos olhos. Então vocês vão ficar agora com o testemunho e a vocação de um catequista, Pablo, tá certo? Até daqui a pouco. E a gente volta, viu? Porque as pessoas estão achando que depois da palestra ou do testemunho, a gente não volta com vocês. Mas a gente, depois do testemunho, encerrando o testemunho, nós voltamos com vocês, para podermos estar juntos mais uma vez e poder estar interagindo, ok? Alô, até daqui a pouquinho. Tchau, fique com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo,
Pertenço às equipes de Nossa Senhora, equipe 11, Nossa Senhora da Esperança, do setor Olinda. E fui aqui convidado para falar um pouco sobre a missão de um catequista. Mas antes, é bom lembrarmos que estamos no mês de agosto, mês das vocações. E o que é uma vocação? Vocação é um chamado de Deus, porque Deus é Pai. E Ele, como Pai, quer estar perto dos seus filhos, porque somos filhos e filhas amados por Ele. É interessante perceber que em cada coração Deus coloca um sentimento de vocação. Há pessoas que são chamadas para o ministério ordenados, ou seja, ser um sacerdote, um padre. Há pessoas que são chamadas para a constituição de uma família, ou seja, para viverem um matrimônio. Há pessoas que são chamadas para viverem uma vida religiosa. Há pessoas que são chamadas para viverem em comunidade cristã. E há pessoas que são chamadas para serem catequistas. É interessante perceber que tudo isso é um chamado. São chamadas para viverem em comunidade cristã. E há pessoas que são chamadas para serem catequistas. É interessante perceber que tudo isso é um chamado, é um amor de Deus para cada um de nós. Neste mês de agosto também, estamos vivenciando e celebrando a vida de alguns santos, como Santo Afonso Maria de Ligório, São João Maria Vianney, São Lourenço, Santa Irmã Dulce dos Pobres, canonizada pelo Papa Francisco, o apóstolo São Bartolomeu, o mártir São João Batista, a Santíssima Virgem Maria na sua vitória final, o dogma da Assunção, Santa Mônica e Santo Agostinho, entre outros. Irmãos, é Deus que nos atrai. Se temos esse desejo de segui-lo, não foi escolha nossa. Não é uma escolha humana, mas é um chamado dele. E ao aceitar esse chamado, devemos estar dispostos a procurar uma vida de intimidade com o nosso Deus. Precisamos ter uma vida voltada a Ele. Buscarmos mais nas nossas orações. E eu percebo também que as pessoas quem Ele escolhe são geralmente aquelas pessoas mais necessitadas. As pessoas que são consideradas excluídas. Há exemplos dos apóstolos. Quem eram os 12 apóstolos? Eram simples pastores, pescadores, até cobradores de impostos, pessoas rejeitadas pela sociedade, mas ele confiava nelas, essas pessoas. Deus chama, envia e confia para que a nossa vida chegue na plenitude, assim como ele fez com os apóstolos. A São Pedro, ele confiou a sua igreja. Aos demais apóstolos, ele confiou e foi difundido o evangelho entre as nações. A São Paulo, que de perseguidor aos cristãos, passou a ser perseguido pelo amor de Cristo e difundiu o evangelho entre os pagãos. Nós, São Pedro e São Paulo, o alicerce da nossa igreja. E assim como outros mártires e santos que surgiram, que de coração aberto e com intimidade voltada à oração e buscar a palavra e a presença de Cristo, foram grandes missionários e evangelizadores. Pois o evangelho é a palavra, e a palavra só sai da boca daquele que o coração está cheio. A missão de um catequista é levar Jesus aos corações.
ser um discípulo missionário de Cristo, ser um zelador da doutrina católica e levar a seus catequizandos, bem como diz a palavra de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e depois ensinar a todas as nações, a todos os corações, a todas as pessoas, sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos, a palavra de Deus. O catequista é chamado por Deus para anunciar, transmitir e testemunhar a fé. A fé que é uma resposta ao chamado de Deus. É a fonte da vida cristã. O catequista deve saber o que, onde e como anunciar o Evangelho, principalmente numa sociedade que hoje cada vez mais se afasta de Deus. Quanto mais a palavra é anunciada com alegria, mais é ouvida com atenção. O catequista é responsável por criar meios de vivenciarmos a fé, e não de ensinar a fé, pois o catequista dá apenas a continuidade à fé que aprendemos com os nossos pais. Sim, os nossos primeiros catequistas, a igreja doméstica. O catequista também é responsável pela preservação e dar continuidade à revelação do amor de Deus, que é o próprio Cristo. Nisso, surgem 3 situações vivenciadas pelo catequista. A primeira, a formação de novos catequistas. Na medida que o catequista evangeliza, é como uma palavra lançada em solo fértil. Nela cresce a árvore e dá bons frutos. Surgem novos catequistas. Segundo, a catequese sempre é desenvolvida em uma comunidade eclesial. Nunca uma pessoa evangelizada sozinho, pois o homem não foi feito para viver sozinho. A minha felicidade consiste na felicidade do outro. Assim é uma vida cristã. A minha fé cresce através do testemunho do outro. E o terceiro, estar atento aos lugares onde essa revelação do amor se apresenta. Ou seja, na palavra de Deus, a Bíblia, na Santa Missa, nas tradições da Igreja Católica, nas diversas pastorais, no nosso caso, as equipes de Nossa Senhora. E o desafio da catequese. A catequese tem que estar sempre atenta a dar respostas às novas questões sociais, aos desafios dos novos cristãos. Sabemos que na época dos nossos pais e avós, outras questões eram vivenciadas. O Evangelho deve estar sempre atento ao que se passa na sociedade. Uma das situações mais evidentes é a pandemia. Como chegar, como evangelizar num momento desse, que somos convidados a ficarmos em casa? Temos que usar nossa criatividade. Através da tecnologia, das redes sociais, chegamos até você para evangelizar, levar um pouco da palavra de Deus. Esse é um dos desafios de um catequista. Nunca desistir diante desses problemas que irão surgir, pois devemos sempre confiar no Senhor. Fica aqui, minha gente, meu agradecimento. Como eu falei, apenas um bate-papo, uma breve explanação. E até uma próxima oportunidade. Fique com Deus. Olá, estamos de volta com vocês. E aí, gostaram dessa... É tão bom, né, a gente ver um catequista homem, né? A gente está acostumado a ver catequistas mulheres, mas já há catequista, mas a gente raramente fala o catequista. Então, é muito bonito a gente ver um homem inserido na igreja enquanto catequista. Foi bom para vocês? Vocês gostaram? Mas, Janaína, eu vou fazer uma pergunta agora. Posso fazer? Não. Mas você acha que em toda a sua caminhada da igreja, até dentro do movimento,
O que foi que te induziu a estar hoje aqui? Deus. Deus? Deus. Sim, mas Deus a gente sabe que é o centro de tudo, fora Deus. Não, a minha catequese ela foi feita, inclusive, até com catequistas, ainda hoje na matriz, na Capela da Divina Misericórdia, onde a gente frequenta. Então, minha catequista foi Dilzinha, né? Com outras e outros que ele está até hoje ainda. E assim, foi minha caminhada inicial, foi na catequese de criança mesmo. Então pronto, você aí que está em casa agora, você vai lembrar de quem foi seu catequista e você vai interagir com a gente. E vai rezar com eles. E vai interagir com a gente para dizer lá como foi a sua história, como foi que aconteceu, em que época. Você relembrar a sua história com o seu catequista ou a sua catequista, certo? Ok? Então, para encerrar essa noite, amanhã será o 4º dia. A gente vai estar trazendo para vocês outra vocação maravilhosa, assim como todas as outras. Então, a gente se encontra amanhã, quinta-feira, no mesmo dia, no mesmo horário, perdão, às 20 horas, tá certo? Como combinado desde a segunda-feira, tá certo? Então, até amanhã, fiquem com Deus e vamos rezar conosco Magnífica para encerrar essa noite. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão me chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder dos seus braços, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bem os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Estivemos aqui reunidos, estaremos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.